aí, pessoal, a gente está em mais um episódio do nosso podcast Comcast. É para falar um pouco de negócios, falar também de Ademicon, e eu trouxe essas duas feras do agro que estão aqui comigo, que é o Ednei e o André. O André tem uma bela história na Ademicon e eu quero que você comece, André, contando um pouquinho da tua história, contando um pouquinho de como você veio para a Ademicon e como você se tornou uma referência no mundo agro quando a gente fala de consórcio e agro. Então, André, primeiramente, agradecer o convite para participar do Comcast. É uma honra estar aqui contigo batendo esse papo. Cara, a Ademicon caiu como uma luva na minha vida, né? Eu trabalhava já na área do agro há uns 7, 8 anos já e não estava contente. E recebi a oportunidade, através de uma indicação de uma amiga minha, de entrar na Ademilar ainda, né, Ademicon, onde não pensei duas vezes em aceitar a oportunidade, sem conhecer a empresa, fui estudar depois quem era a empresa, saber como funcionava, é cabeça no negócio. Faz quantos anos isso? Vai fazer 6 anos. 6 anos. Isso. E assim, como a gente sempre fala, a Ademicon mudou minha vida, não só financeira, mudou minha vida pessoal, mudou minha vida profissional, familiar, cresci demais. Claro que tendo pessoas fantásticas como o espelho, tudo fica mais fácil na vida da gente. Sim, é verdade. Você consegue ter a luz no fundo do túnel muito mais clara. Você sabe o rumo que você tem que tomar, o caminho que você tem que seguir. Eu gosto muito de dizer, né, que ninguém consegue te levar a onde nunca estejas. E quando você se espelha em alguém que realmente isso acontece. E hoje, quando eu vejo você entrando com um mestre aqui do lado e se espelhando nele já, eu quero que você me conte, Ednei, aonde você se imagina daqui a 5 anos na Ademicon. Legal. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, é uma satisfação estar aqui. Desde que eu conheci a Ademicon, eu vi que é um projeto muito grande para as pessoas, né? E isso, aqui o ambiente, a energia que tem a Ademicon demonstra que o potencial de cada um aqui, você pode executar o máximo que você vai atingir os resultados. Com toda certeza, hoje, trabalhando com o André, que me deu essa oportunidade, futuramente já vamos estar com uma loja, vamos estar expandindo. Nós temos uma visão muito grande do agro, né, aqui na região e também em outros estados que a gente tem contato, para a gente levar o nome da Ademicon cada vez mais longe. Maravilha. E olha só, como a gente está falando do agro, é bem importante a gente perguntar. André, quais são as dores do agro nesse momento atual da economia? Então, André, a oscilação do mercado hoje, tanto o grão, que baixa preço, o custo de produção que aumenta muito, a dificuldade ao acesso do crédito, o custo desse crédito está muito elevado, o prazo curto, tudo isso vem de encontro ao nosso produto. A nossa flexibilidade de liberação de crédito para esse pessoal, a utilização do nosso crédito para a construção de um silo, para a troca de um maquinário, para a compra de áreas de terra. Hoje o nosso consórcio de outros bens imóveis pode auxiliar no custeio de lavoura, na compra de gado. Então, nós temos um leque muito grande para atender o produtor e dar uma flexibilidade com um prazo longo, onde vai ter uma maior rentabilidade para esse cara e ele vai conseguir investir muito mais. Mas uma das coisas que a gente pensa sempre, quando a gente está falando de tomada de crédito, é que todo mundo quer o dinheiro na hora, não é assim que funciona? E para quem quer o dinheiro na hora, a gente sabe que tem algumas saídas dentro da Ademicon, mas eu gosto muito de falar de planejamento. E aí eu queria que vocês, qualquer um dos dois aqui, vamos jogar a pergunta para quem pegar primeiro responde, me respondesse. Qual é o certo? É pensar no imediatismo ou pensar de forma planejada para ter um custo mais barato? Porque o agricultor ele tem uma característica que é assim, né? Ele não pode procrastinar as atividades, ele não pode deixar, não, esse ano eu não vou plantar, ano que vem eu planto. Não, ele tem que plantar, ele tem que colher, ele tem momento certo do ano para cada coisa. Inclusive, na questão também do que ele vai plantar. Tem um estudo para tudo isso, do que vale mais a pena, você conhece muito mais isso do que eu, mas como que você conscientiza hoje este cliente que está no agro de que é muito melhor planejar do que buscar de forma imediata? Então, André, para a gente conseguir chegar nesse resultado de convencimento do produtor que o nosso produto vai auxiliar ele com um planejamento futuro, a gente tem que fazer muito cálculo para ele. Porque o produtor está habituado a tomar o crédito no banco, 12 meses após o contrato vencer, ele tem que ir lá e pagar. Então ele está habituado a isso, que é um prazo de 12 meses que ele tem, que é o tempo da safra dele. Se a safra der errado, ele tem problema, né? Isso aí. Então ele pode pagar, como ele pode não pagar. Sim. Então o nosso produto vem ao encontro dele num planejamento futuro, numa programação de contemplações, onde a gente consegue tornar ele independente desse processo no banco.
desde que ele seja extremamente organizado, porque senão pode frustrar toda a operação também. O que eu penso? Quando você faz um planejamento, tudo se torna mais barato. Esse cara está acostumado a pegar 1 milhão, por exemplo. Ele vai pagar 1 milhão, mais juros, mais a perfumaria, como a gente chama lá no agronegócio, que vem junto com o contrato. Muita coisa ele nem sabe, mas ele paga. O juro de 8% que o banco passa se torna 12, 15, 18, 20, 23% às vezes. Quase impagável. Isso aí. E quando a gente mostra para ele que ele vai pagar 1 milhão e 200 lá no banco no ano seguinte, e que se ele fizer um planejamento ele vai ter para 1 milhão, aí vamos trabalhar exagerando 100 mil de parcela, por ano está dando 100 mil de economia e 1 milhão no bolso dele. Na cabeça dele, o que ele pensa? Estou independente do banco. Sim. Como que a gente faz isso? Planejando, tendo estratégia, tendo calma, muitas vezes. O cara, quando ele me pede assim, André, mas eu preciso do dinheiro para daqui 6 meses. É carta contemplada, o custo fica elevado. Ainda assim, mais barato que o banco. Os financiamentos. Exato. Hoje, qualquer linha de crédito. Isso eu te digo de fonte segura. E o legal não é nem só o custo desse dinheiro, mas é também o prazo alongado do consórcio. E como você comentou, ele pega um capital para custeio hoje que ele tem que liquidar em 12 meses, Exato. E acabou a conversa. Isso aí. Quando ele pega uma cota de consórcio contemplada, por exemplo, por mais que ele pague uma entrada mais alta, porque existe um investidor na outra ponta que está ganhando dinheiro, ele vai ter um prazo alongado. E esse prazo alongado que é o que ele mais quer. Porque, olha só, no exemplo que o André deu do financiamento, se der errado a cultura dele no ano, ele está perdido. Agora, quando é o consórcio, ele tem um prazo alongado para pagar e tem muitos anos para se recuperar. E ele já está acostumado com essa realidade de mercado. A questão é que quando ele tem 10, 12, 13, 15 anos para pagar, ele tem muito mais formas de se recuperar nessa cultura que ele está fazendo. É isso aí, a gente gera fôlego para ele, né? A gente diz lá que a gente enche o pulmão dele de ar de novo para ele poder trabalhar no ano seguinte, onde ele vai pagar somente a parcela anual. Ele antecipa 12 parcelas, paga anual consórcio, então por 12 meses ele está tranquilo. Aí ele vai plantar as cultivares, indiferente dela qual seja, e no ano seguinte o que ele tem que pagar? Ele não tem que pagar aquele 1 milhão e 200, ele vai ter 100 mil de parcela, então é 1 milhão e 100 de economia que a gente está gerando para esse cara. Sim. Essa conta que a gente tem que fazer para ele. Perfeito. Ednei, você trabalhava onde antes da Demicon? A minha história com a Demicon, nessa parte profissional, eu era diretor de uma cooperativa de produção e chegou um momento que a cooperativa não conseguia buscar recurso mais barato para fazer o repasse para os produtores. E através do André foi apresentado um projeto da Demicon para que a cooperativa tomasse 10 milhões em cartas de crédito para compor ali o caixa que precisava. Fizemos um estudo e realmente o valor era muito acessível, você tinha uma parcela baixa e um custo financeiro muito diferente do que a gente estava tomando. Fazendo esse estudo, conhecendo a Demicon, a gente trouxe para dentro da cooperativa, o presidente acabou aderindo também, fez um projeto para ele, né, hoje é um dos maiores clientes nossos do agro. Fez todo sentido pegar aquele recurso. A gente fez um estudo e através disso eu conheci as pessoas, eu conheci você, conhecia a Tati, e foi uma solicitação minha. Eu falei com o André que gostaria de entrar nesse ramo, porque eu vi ele muito promissor, sempre gostei dessa parte financeira e sempre gostei de relacionamento com os produtores, de contato com as pessoas. Então, é uma satisfação de estar trabalhando na Demicon e tenho certeza assim, que com o amadurecimento na minha carreira aqui dentro, eu vou colher grandes frutos aqui. Agora, olha só, né? Você veio de cooperativa, você sabe tudo no mercado. Agro, quanto tempo de cooperativa? 18 anos. Olha só, 18 anos, pessoal. Então, primeiro, se a cooperativa que você trabalhava precisava do consórcio como um produto solucionador da questão financeira, quantas outras cooperativas existem no mercado sedentas para conhecer um pouco mais da Demicon? E eu tenho certeza que o tomador de decisão, neste caso específico, não é somente uma pessoa, é um colegiado. Então, vocês estudaram bem o produto na época, deve ter sido um squad de algumas pessoas aí para poder falar, não, olha, é o consórcio mesmo que a gente quer como solução, e a partir do momento que esse colegiado todo tomou a decisão, vocês, na época, contrataram você, agora você já é Demicon, né? Mas antes disso, vocês tomaram a decisão de ter um consórcio. Quais foram os principais motivos? A ausência de juros, ou um prazo alongado, ou os dois, ou tem outras coisas? Realmente, essa questão das cooperativas, como eu tenho essa experiência, né, muitas cooperativas não sabem que tem essa oportunidade de fazer um negócio
usando o consórcio. Foi uma solução que buscamos porque no mercado nós não encontrávamos mais um juro acessível. E como que funciona a cooperativa? Ela toma dinheiro de terceiro, né, instituições financeiras, para comprar produtos e repassar para os associados. Então, o custo cada vez menor, você vai ter mais margem, você poder comprar à vista os insumos, vai conseguir fazer um benefício maior para o teu associado. Então, eu vejo assim que hoje o benefício de buscar no consórcio é você não pagar juros, você conseguir planejar, porque, como vocês já falaram, o produtor ele tem ciclos. Então, eu tenho um ano de safra, prorrogando ali o plantio, colheita, tem mais um ano de novo. Então, a gente consegue fazer uma estruturação para que esse dinheiro venha entrando de uma forma planejada, só que saudável para o caixa. E você pode fazer uma posição, pode fazer uma troca de posição financeira no banco usando o recurso do consórcio. Isso é uma maravilha. Esse planejamento faz com que o dinheiro fique mais barato também através do consórcio. Isso chama bastante atenção. Uma das coisas que a gente escuta muito falar é que existe hoje um déficit de armazenagem dentro da questão do mundo agro. E eu não entendo quase nada do agro aqui, estou aprendendo com vocês, mas é importante a gente saber que muito se perde por não ter uma armazenagem correta dentro disso. Isso acontece em todos os estados, na sua opinião, ou é uma questão mais do estado de Santa Catarina, Paraná? Como é que é isso? Hoje ele é uma dificuldade no Brasil, né? Aqui em Santa Catarina, que é umas estruturas menores, e é próximo ao porto, então você consegue armazenar, tirar o produto, fazer receber 2 vezes, né, a quantidade dentro de um ciclo. Saindo de Santa Catarina, a gente sabe que a realidade é bem diferente. Hoje os grãos ficam até céu aberto. Então, choveu, vai perder produtividade, né? Você tem vários outros fatores que você deve ficar à mercê. O resumo produtor, né, ele é um empresário, a indústria é céu aberto. E o Brasil tem muito essa dificuldade, tanto de logística para levar o grão para o porto, como armazenar esse produto, né? Hoje não tem estrutura, graças a Deus, né? O Brasil é uma referência mundial de produção, vários anos, né? O maior produtor de soja do mundo, e isso não tem onde armazenar. Inclusive, o consórcio consegue fazer isso. A maioria hoje das expansões estão paradas porque as cooperativas, os produtores... Eu toquei nesse assunto porque dentro do consórcio da Admicom existe a liberação de crédito para você construir silo, que é a principal forma de armazenagem. Mas quando a gente fala de transporte, aí abre um leque absurdo, né? Porque olha só como funciona isso. Planta, colhe, armazena e tem a questão logística até o porto. E é claro que deve ter uma perda significativa se você não tem um processo muito bem feito, um processo correto. E aí tem a ver a armazenagem, como nós já falamos, dá para corrigir com o consórcio da Admicom, porque o cliente, o empresário do agronegócio, ele pode pegar o recurso da Admicom, construir esse silo, e aí logo depois ele vai precisar do quê para transportar? Vai precisar do caminhão também. Dá para comprar caminhão com o consórcio da Admicom, né? Com toda certeza. A gente fala, é lógico que dá. Lógico que dá, é isso aí, André. A Admicom, além do consórcio imobiliário e outros bem móveis e serviços, ela tem a linha veicular, né? Que é bem ampla e hoje, sem muita burocracia, você consegue estar liberando, sim, o crédito para troca de frota de caminhões, para colheitadeiras, para tratores, para pulverizadores. Então, a gente atende de A a Z. Eu brinco com o produtor com isso, que hoje eu não deixo ele à mercê de nada. Se o produtor me abrir as portas, a gente vai conseguir auxiliar ele na produção, no transporte, na armazenagem, inclusive na assessoria financeira com o Ednei, se for necessário. Então, a gente faz ele se sentir em casa quando ele se torna Admicom. É um projeto, então, que é atendido por um time, é um time de especialistas que vai desde a preparação, o que é necessário para que esse empresário do agro tenha mais sucesso na atividade dele, até a questão de viabilidade econômica. Então, quando você faz um atendimento hoje dentro desse mercado do agro, você tem um time, e você libera isso, que acaba dando um atendimento diferenciado, um atendimento muito personalizado. Eu gosto muito dessa venda consultiva, desde que tenham pessoas especialistas no time. Por isso que você é uma das referências de Santa Catarina no agro, entende bem, viveu isso já, trabalha com isso, assim em Ednei. Ou seja, quer fazer um bom negócio, procura especialista. Aqui na Admicom, nós somos totalmente especialistas no consórcio. E existem alguns construtores licenciados e autorizados
que são muito craques em determinadas áreas. Esses dois caras são referência aqui quando se fala do agro. Bom, mais uma questão que eu vejo como importante. Falar de implementos. Vamos falar um pouco disso? Bora. Me dá o custo que existe mais ou menos hoje para alguém ter um equipamento de ponta para fazer essa questão das colheitas, e também, quando ele não tem esse capital para isso, ele arrenda, qual que é a solução, isso custa muito, fala um pouquinho disso. Sim, como a gente sabe, no agronegócio você precisa plantar. E não é só jogar uma semente na terra, você precisa ter uma semeadeira de qualidade, para você ter uma produtividade alta. E isso hoje tem um custo bem elevado. Por quê? Porque não é só a semeadeira, é um conjunto, porque ela precisa de um trator de arraste. Daí você vai precisar do pulverizador. Daí muitas vezes você precisa ter uma aradora, uma niveladora, que são quem prepara o solo. Um subsolador, para um produtor mais tecnificado, muitos não fazem, mas hoje a grande maioria está fazendo. Você vai precisar do caminhão para transportar para o silo. Então, nesse conjunto, dependendo de caso a caso, a máquina vai variar ali de 300 mil a 3, 4 milhões cada máquina. Cada implemento. Hoje, plantadeiras partem aí de 50, 60, 70 mil reais a linha. Então, a gente tem de 5 linhas para cima. Chegando na nossa região, plantadeiras de 10, 12 linhas, não vai ter muito maior que isso, porque o nosso chão não ajuda. Lá para cima, fala em 60, 70 linhas. Aí você já tem mais ou menos a ideia de quanto custa a semeadeira. E quem vai puxar ela? Nós temos um caso do nosso maior cliente, que ele tem tratores da Fendt, onde ele paga 3,5 milhões cada trator. Meu Deus, é muito dinheiro, né? E quando esse produtor, ele não tem essa capacidade ainda de poder comprar esse tipo de máquina, ele arrenda, é por hora, isso? Como funciona? Sim. Hoje você consegue pagar um vizinho, por exemplo, para plantar sua área, pulverizar sua área e colher sua área. Mas isso se torna viável para ele? Ou cabe a nós levar o nosso produto para ele adquirir a máquina? Não, com certeza cabe a nós, até porque se ele for fazer essa conta, como o prazo de pagamento de um consórcio é muito alongado, o valor que ele pagaria de locação é muito maior do que a própria parcela, tenho certeza disso. E deve ter empresário também nesse ramo que compra as máquinas através do consórcio para fazer a locação. Esse cara enriquece com o capital do consórcio, tá certo? Isso aí, aqui na região do Cascavel, no Paraná, tem muita gente que faz isso. Tem máquina que desce colher aqui em Santa Catarina. Por quê? Porque o nosso produtor não tem a máquina. E aí? Na nossa região ali, nós temos ali até exemplos de vizinhos nossos de casa que pagam máquinas que vêm do Paraná. Eles têm máquinas, mas não vence a produtividade deles. Então falta máquina e contratas de fora. E uma outra dificuldade do produtor não ter o equipamento é que não é no momento que ele quer. Quando é possível fazer essa prestação de serviço. E o produtor, ele tem uma janela de plantio e até de colheita. Se ele depende muito dessa terceirização, talvez vai dar problema na produtividade dele. Pode pegar uma chuva, né, uma pedra, alguma coisa, no momento em que ele vai colher, ele vai tomar um prejuízo enorme em cima da produção dele. Né, tendo que ele sempre vai ter que esperar um terceiro prestar esse serviço para ele. Que hoje, né, a maioria dos produtores, a gente sabe que gostaria de ter esse equipamento. Ele gostaria de ter na propriedade dele para ele executar no momento que ele precisa, e em contrapartida, ele pode prestar esse serviço para o vizinho. Quando ele resolver o dele, ele pode estar também ganhando um dinheiro fazendo uma terceirização. Com certeza vai pagar as parcelas só para sair na mesa, e aí vai sobrar bastante recurso para ele ali, porque ele economiza o que ele gastava jogando também. Bom, Brasil é o celeiro do mundo. E o PIB do Brasil, uma grande parte do PIB é composto pelo agronegócio. E aí é importante a gente saber, da opinião de vocês, qual é o futuro do agro? No Brasil, eu que acompanho isso, né, há mais de 18 anos, a evolução é muito grande. Né, a tecnologia está cada vez maior, só que o produtor, ele precisa ter acesso a crédito, ele precisa ter esse recurso para ele continuar acompanhando. Então, com certeza que ele encontra essa solução, e a Demicon é uma das principais, ele vai evoluir junto com essa parte tecnológica, para não ficar atrás, para ter mais produtividade, gastar menos e ganhar mais com a sua produção. Maravilha. Na tua opinião, André, qual é o futuro? Cara, o futuro, vendo o agro, é fantástico. Hoje nós temos uma das melhores carnes do mundo. Hoje a gente tem a maior produção de grãos, se não do mundo, a segunda maior do mundo.
brigando sempre ali com os Estados Unidos. E a gente vê o produtor hoje como um investidor. Antigamente a gente chamava de gigolô de terra. Ele queria colocar a semente e colher. Hoje não. Hoje os caras vão lá, fazem agricultura de precisão para produzir mesmo. Procuram a melhor semente, a melhor máquina para fazer aquele serviço, o melhor implemento, para ter uma produtividade maior. Então o nosso futuro é fantástico. A evolução do nosso país no agronegócio está sendo muito grande. Então a gente tem um futuro brilhante pela frente. Maravilha. Agora, quando a gente pensa num cenário futuro brilhante, existe a escassez de crédito nesse momento, mas o consórcio resolve muitas dessas dificuldades. É importante a gente fazer aqui uma espécie de uma brincadeira. Vocês vão falar dor e eu vou dizer se o consórcio resolve. Então vamos entrar no mundo agro agora. Eu imagino, como para qualquer empresário, a primeira coisa que ele tem que ter é matéria-prima. E a matéria-prima do agro é o quê? É a terra, é a semente, certo? É o adubo, é o cloreto, é o veneno, o agrotóxico, é o foliar para fazer tratamento para ela crescer mais rápido, é o maquinário para ele plantar ou colher, é comprar mais área de terra, é tudo isso. E tudo isso a Demicon resolve. Tudo que o André falou até agora. Tem alguma coisa que o agro precise que a Demicon não resolve? Não. Hoje a gente atende tudo dentro do agronegócio. E é por isso que, quando o agro apresenta todas essas necessidades e o consórcio acaba atendendo, a gente vê que para o produtor é uma excelente saída, não é isso, André? É isso aí. Hoje, como a gente já falou anteriormente, com o consórcio Demicon, você consegue atender todas as necessidades do produtor. Porque se ele precisa fazer um silo, tem como fazer com o consórcio Demicon. Se ele precisa trocar a frota de caminhões, ele consegue fazer com o consórcio Demicon. Trocar um maquinário, ou adquirir mais maquinário, ou mais áreas de terra. Tudo isso, lógico que dá com o consórcio Demicon. E com o consórcio de outros bens móveis, ele pode adquirir semente, adubo, mais um monte de coisa. Um gado para pôr no inverno nas lavouras, que muito produtor está deixando de fazer isso. Por quê? Porque aumenta a produtividade dele, ele está se tornando tecnificado nessa área. Por isso que a gente fala que o futuro nosso é brilhante, brilhante mesmo. Quem é produtor de grão vai ser produtor de grão, e quem é pecuarista vai ficar sendo pecuarista. Ou seja, você que está no agronegócio tem que conhecer um pouco mais das soluções que a Demicon com certeza vai te apresentar. Me conta um pouquinho, aqui em Santa Catarina, quais são os polos principais e aonde fica a sua loja? Então a gente tem unidade ali em Curitibanos e Caçador, e como o pessoal de Santa Catarina sabe, nossa região é muito forte no HS, que é o hortifruti. São as leguminosas, hoje lá para nós a cebola, a cenoura, o alho, que Curitibanos era a capital do alho, hoje não sei se ainda tem que dar uma pesquisada nisso, a capital nacional do alho era Curitibanos, hoje acho que o Goiás está bem à frente já, mas a gente vive de pequenos produtores, a gente tem do médio e tem do grande? Tem, porque nós temos Campos Novos, vizinho nosso, o próprio Curitibanos tem produtores já acima de 1.500, 2.000 hectares de lavoura plantada, mas 80% da nossa produtividade na região é do médio pequeno produtor, onde entra o HF muito forte, região do Caçador, mesma situação. Além da madeira em Caçador ser muito forte também. Esse pequeno produtor, ele tem acesso a crédito ou também é complicado para ele? Nossa, o pequeno produtor tem um acesso um pouco mais facilitado ao crédito, tá? Devido a ser uma demanda um pouco menor, é mais facilitada. Porém, sempre necessitando de um avalista, muitas vezes de uma garantia imobiliária, onde a gente consegue sim reduzir o custo dele, aumentar o prazo de pagamento, uma taxa ainda mais adequada. Então a gente consegue atender o pequeno produtor também. Ou seja, o consórcio tem vantagens sempre, principalmente pelo prazo. Bom, vamos para as considerações finais. O que você tem para dizer para o nosso público que está aqui nos vendo e quer saber quais são as principais dicas dentro do mundo agro e consórcio? Eu, como me considero um especialista nessa área de cooperativas, acredito que as cooperativas são uma porta para você acessar um grupo de produtores. Então, com certeza, hoje, para trazer mais negócios, você pode procurar uma associação, um sindicato, procurar a cooperativa da comunidade. A cooperativa, quando se fala, ela não é só uma cooperativa que tem grão, soja. Hoje tem, como o André falou, de HF, que é cenoura, tomate. Isso existe uma organização ali. E a cooperativa ela é responsável por buscar recurso para trazer dinheiro mais barato para os seus associados. Então tem uma gama muito grande aqui no nosso estado, principalmente, dessa área. E a sugestão seria buscar essas pessoas para você estar inserindo, apresentando o projeto da Demicon
E como eu pratiquei, né, onde eu estava trabalhando, dá certo. Sou uma prova de que o consórcio consegue baixar o custo financeiro e, com a consequência, trazer mais resultados para os associados. Maravilha. E você, André? Diz aí, considerações finais. Então, assim, o que a gente diz aí é que o produtor nos abre as portas. Diferente de dar um negócio ou não, nos ouça. Não só eu, não só você, não só a Itindei, como todos os consultores que desejam trabalhar no agro. A gente vai ser extremamente sincero com ele, se dá um negócio, dá, se não dá, a amizade vai ser a mesma, mas se nós entrar lá, é para ajudar ele, é para fazer esse cara prosperar cada vez mais, ter um futuro muito melhor do que ele está tendo hoje, e dar uma saúde financeira para a propriedade, para a cooperativa, para o proprietário do silo, para o proprietário do transporte, porque eu acho que isso é uma corrente. Se um elo estiver mais desgastado, todos nós vamos sofrer. E quando essa corrente está bem sólida, o sucesso é garantido. Ou seja, a solução no mundo agro está aqui na Demicon. Procure qualquer uma das nossas lojas, fale com qualquer um dos nossos especialistas. Aqui tem um exemplo de 2 especialistas no agro. Eu PKT, a solução está aqui. Valeu!